Amém. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, eu quero que vocês abram a Bíblia, tá? E eu quero que vocês leiam junto comigo. A nossa comunhão hoje de manhã vai ser uma comunhão com muita interação, tá bem? Nós queremos que todos realmente estejam abertos, com o coração, pronto para se dispor, porque nessa manhã Deus está aqui e quer encontrar você. Deus quer encontrar você. A questão é se você quer encontrar com Deus ou não. Você quer? Então vamos ver alguns princípios importantes, tá? João 4, 23. Vamos ler juntos. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aqui, essa é uma palavra do Senhor, diz que vem a hora e já chegou. E aqui fala dos verdadeiros adoradores. E aqui diz também que o Pai procura esses para seus adoradores. Procura esses. Isso quer dizer uma coisa: Deus quer um adorador em espírito e em verdade. E Ele procura. A questão é se Ele vai encontrar esse adorador em você ou não. Você quer ou não quer ser um adorador de Deus? Quem quer, levanta a mão. Mas tem que ser em espírito e em verdade. Correto? Diz, vem a hora e já chegou. Já é hora. Já é hora de Deus ter uma geração de adolescentes, jovens, que o adorem em espírito e em verdade. E João 4, 24. Vamos ler juntos, tá? Eu quero que vocês leiam usando o espírito. Eu não quero que vocês leiam um versículo da Bíblia como se estivesse lendo um gibi. Leia o versículo. Deus é espírito, importa que seus adoradores. Isso é maneira de ler a Bíblia? Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Vamos ler junto então esse versículo 24, vamos lá. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui nos mostra que o nosso relacionamento com Deus é algo que ocorre no espírito. E é importante, então, que eu saiba que eu tenho um espírito. Tá? Jó 32, 8. Jó 32, 8. Vamos ler juntos. E eu quero que vocês leiam usando o espírito. Tá bem? Mais tarde nós vamos levá-los a ensiná-los a como usar o seu espírito. Tá? Jó 32, 8. Vamos lá. Na verdade, há um... Vamos lá, todo mundo junto. Encontraram na Bíblia? Não. Se não, acompanha no telão, tá? Acompanha no telão. Vamos lá. Vamos ler com o espírito. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Diga esse versículo para o irmão que está ao seu lado. Amém? Olha só, na verdade, há um espírito no homem. Agora, Zacarias 12, versículo 1.
Zacarias 12, versículo 1. Quero que vocês tomem nota desses versículos, porque são muito importantes para as suas vidas, tá? Zacarias 12, 1. Vamos todos ler usando o Espírito também. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra, formou o espírito do homem dentro dele. Amém. Aqui você pode ver que coloca, nesse versículo, 3 coisas são colocadas no mesmo nível. Estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Formou o espírito dentro de você. Isso para Deus, isso é algo tão importante quanto os céus e a terra. Se Deus dá valor para esse espírito que você tem, você também tem que dar valor. Concorda comigo? Por quê? Porque esse espírito é o órgão que você tem para tocar Deus. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 17. 1 Coríntios 6, 17. Tá? 1 Coríntios 6, 17. Vamos ler juntos. Leiam e usem o Espírito, tá bem? Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Aqui, este versículo diz que você pode se unir ao Senhor. Você pode ter essa experiência de se unir ao Senhor. Você quer ou não quer ter essa experiência? E é nessa conferência que nós queremos que você tenha essa experiência. Agora, nós vimos, né, aqueles vídeos, aquela situação. Eu quero dizer uma coisa. O que diferencia, o que nos diferencia de todas as outras coisas é o Espírito. E existe um princípio na Bíblia que nós precisamos aprender e nunca podemos esquecer, tá? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. Vamos ler. Leia com espírito, tá bem? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Outra vez. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nós temos que ver, em todas as coisas que nós fizermos, nós temos que dar atenção a uma coisa. O que eu estou fazendo? Nasceu da carne ou nasceu do Espírito? Compreende? Nós dois podemos fazer a mesma coisa. Só que um faz na carne e outro faz no Espírito. Exteriormente é igual, mas interiormente faz diferença. Porque aquele que fez na carne, para Deus não tem valor nenhum. Mas para aquele que fez no Espírito, para Deus tem valor. E você tem Espírito ou não tem? A Bíblia diz que você tem Espírito. A questão é, você tem que saber usar o seu Espírito. Nós estamos acostumados a usar a nossa carne. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8.
João 3:8. Vamos ler juntos? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Aqui, o Senhor compara o vento com o Espírito. Você não vê, mas você sente. Você conhece o resultado do vento nas coisas ao seu redor, não é? Muitas vezes você olha ali, você vê a árvore, né, ali, o vento está forte, não é? E você sente, tem vento nessa direção. Você sabe de onde vem, ele está vindo para cá, mas para onde vai? Você sabe? Não. E aqui diz que todo aquele que é nascido do Espírito é assim. Por quê? Porque é governado pelo Espírito, não é governado pela carne. E quando é governado pelo Espírito, segue a direção que Deus dá e não a direção que o homem dá. Agora, nosso desejo é que, queridos jovens e adolescentes, vocês aprendam a usar o Espírito que têm. E essa nossa primeira reunião, nós temos esse encargo, né? Essa primeira reunião é para conduzi-los pela mão a usar o seu Espírito. Tá bem? Vamos iniciar, tomar como base Efésios 5, versículos 18 a 20. Efésios 5, versículos 18 a 20. Diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe, o seu espírito é a parte mais profunda do seu ser. Tá? Você tem um espírito, não tem? O espírito é a parte mais profunda do seu ser. Eu vou dar um exemplo para você, tá? Um exemplo para vocês compreenderem. Se eu falar para minha esposa assim: querida, eu te amo. Querida, eu te amo. Eu falei o quê? Querida, eu te amo, não é isso? Agora, se eu falar assim: querida, eu te amo. Falei a mesma coisa, não falei? Mas teve diferença ou não? Por quê? Saiu da boca. A outra frase saiu do coração. Quando você entra em contato com Deus, as coisas saem da sua mente, saem da sua boca, ou saem da parte mais profunda do seu ser. Quando você está orando, quer ver? Eu vou fazer uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado. O Senhor sempre me ama, perdoa os meus pecados. Entrego o dia de hoje nas tuas mãos, me guia em todas as situações. Guarda meu pai e minha mãe, me guarda em toda a situação, me dá uma boa saúde. Amém. Eu fiz uma oração? Fiz. Foi da parte mais profunda do meu ser? Foi? Não. Eu quero saber como você ora. Você ora assim? Seu nome é como é que é?
Lucas, vem cá, vem cá. Eu vou usá-lo, talvez eu tenha que sacrificá-lo, né? Mas é por amor a todos, tá bem? Invoca o Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus! Amém, Senhor Jesus. Amém. Se você está com uma dor muito grande no coração, como é que você invocaria? Ixi, eu invoco mais para baixo, sabe? Hã? Eu invoco mais para baixo, desanimado, sabe? Não, mas como você invocaria? Sabe, ó Senhor Jesus, sabe? Amém. Você pode ver uma coisa, né? Que existem diferentes maneiras de invocar. Você invoca de uma maneira quando está alegre. Senhor Jesus, obrigado. Não é assim? Puxa, Senhor, oh, maravilhoso, Senhor. Você está numa situação de dor. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Não é? É diferente. Porque depende da situação. Mas o que não pode ocorrer é que invocar saia da sua boca, mas não saia da parte mais profunda do seu ser. A Bíblia, obrigado, em algumas porções fala, né, do que o Espírito intercede por nós com gemidos, não é isso? E a Bíblia também fala que muitas vezes nós gememos. O que é esse gemer? É o som que sai do nosso interior, na parte mais profunda do nosso ser. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Compreende? É algo genuíno que sai de você. Então, da maneira como eu invoco, assim também eu devo cantar, porque eu devo cantar no Espírito. Porque eu estou louvando a Deus. Estou me relacionando com Deus. Tudo que se refere à relação com Deus tem que usar o Espírito. Isso faz a diferença. Quando você usa seu espírito, você invoca o Senhor, ou você ora, ou você canta um hino, o que acontece? O seu espírito vai se movimentando. E pelo fato do seu espírito se movimentar, você começa a entrar em contato com Deus. E quando você entra em contato com Deus, muitas coisas começam a mexer na parte mais profunda do seu ser. E aí você começa a adorar a Deus. Você quer agradecer a Deus, começa a ter muitos e muitos sentimentos. E aí você começa a cantar, mas cantar com todo o seu ser, cantar de todo o coração. Aqui, em Efésios 5, versículo 18, diz para nós nos enchermos do Espírito. Para quê? É por Espírito nos governar. E é para nós falarmos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. E entoando e louvando de coração ao Senhor. De coração. Observe, ele fala do seu coração. O Senhor olha para o seu coração. E quando você canta, quem recebe esse louvor é Deus. Tá? Agora, nós vamos prestar atenção. Todo hino tem 3 partes.
tem a letra, que é o conteúdo. Eu quero que vocês lembrem muito disso, tá? Bem disso, tá? Tem a letra, que é o conteúdo do hino. Tem a melodia. A letra visa alimentar o seu espírito, motivar o seu espírito. A letra é para que você tenha algo para contactar Deus, entendeu? A melodia é para trazer a sua alma para esse mesmo sentimento que está na letra. A sua alma tem que ser conduzida. E também tem o ritmo. O ritmo é para que o seu corpo também acompanhe. Então lembre-se, o ritmo mexe com o corpo. Quer ver como é que é o negócio? Você está ali numa sala de espera, no médico, alguma coisa assim, de repente está ali, toca um som. Tum, tch, tum, tch, tum, tch, tum, tch, tum. O seu pé já, ó. Tum, tch, tum, tch, tum, tch, tum. Não é assim? Seu corpo já começa a entrar no ritmo, ó. Tum, tch, tum, tch, tum, tch, tum. Está vendo como o ritmo mexe com o corpo? E a alma, e a melodia mexe com sua alma. Daí toca uma música assim, suave, comovente, você quer chorar. Né? Ou uma melodia alegre, uma coisa assim, você está à vontade de, oh, que bom. Né? Mexe com sua alma. Mas a letra mexe com o nosso espírito. Por que isso? Porque Deus quer que nós o louvemos com todo o nosso ser tripartido. Entendeu? Deus quer que você cante e louve a Ele com todo o seu ser, não só uma parte do seu ser. Compreendeu? Agora, por que você gosta de um determinado hino? Eu gosto por causa do ritmo dele. Então você só quer cantar para movimentar o seu corpo. Você não dá atenção para a letra, não alimenta o seu espírito. Por que você gosta daquele hino? A melodia, eu gosto demais da melodia daquele hino. Puxa, é bom demais. Mexe só com a sua alma, mas não alimenta o seu espírito. Tem que aprender a tocar na realidade da letra. Por quê? É porque é a parte do espírito e a alma e o corpo têm que acompanhar o seu espírito. Compreenderam? É assim, sabe, que se louva ao Senhor, tá? Agora, eu quero mostrar uma outra coisa invisível. Hebreus 2:12. Hebreus 2:12. Diz o seguinte, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Isso é o Senhor Jesus falando. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Você vê o exemplo disso em Mateus 26, versículos 29 a 30. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui mostra o Senhor cantando junto com os seus discípulos. Você sabia que no louvor da igreja é o Senhor que está liderando o louvor para Deus o Pai? Você sabia disso ou não?
Isso é algo que poucos sabem. Por exemplo, vamos dizer, vamos cantar tal hino. Quem está dirigindo e guiando-nos a cantar esse hino? É o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus está louvando o Pai. Tá? Daí Ele está olhando para você ver se você também está louvando junto com Ele, se você está cantando junto com Ele para o Pai. Imagine, Ele está louvando o Pai e você está assim, ó. O que o Senhor Jesus sente? O que o Senhor sente? Eu estou louvando o Pai no meio dos meus irmãos. E tem alguém aqui que não está louvando junto comigo. O Senhor, quando está louvando o Pai, Ele está louvando de verdade ou não? Tá. Ele quer que também nós louvemos de verdade. Toca um hino para nós aí. Tem um hino preparado, né? Agora, por meio da reunião, não tem? Tem aqui, Senhor? Hã? Tem aqui, Senhor? Não, o outro. Eu tinha preparado um aí. Eu quero que vocês cantem. Nós vamos cantar um hino agora, tá? Agora eu quero que vocês cantem de verdade, de acordo com o que eu falei. Amém? Use o Espírito. Cante de verdade. O Senhor é que está dirigindo. Qual hino que é? Cristo vive em mim. Esse aí, você tinha preparado. Quero que vocês cantem de todo o coração, com todo o sentimento, tá bem? Esse hino seja o testemunho de vocês para o universo. Vivia longe, alheio a Deus, sem vida e luz em mim. Mas na palavra a luz ganhei, agora Cristo em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Oh, que grande salvação, que Cristo vive em mim. Tal qual o sol em seu fulgor, floresce o jardim, onde brota a luz, vida, amor, do Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Oh, que grande salvação, que Cristo vive em mim. O Verbo carne se tornou, com realidade em si. Seu
Obrigado. Pode sentar. Então, agora eu vou falar do resultado de um hino, quando nós cantamos no Espírito, liderados pelo Senhor. Quando você cantou esse hino, gerou ou não algum sentimento no seu coração? Então, olha, eu vou citar alguns pontos, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Aqui, essa porção que nós lemos, né, de Efésios, né, ali conta que não somente cantamos, mas também falamos entre nós. Por quê? Por que nós falamos entre nós? Porque ganhamos um sentimento. E esse sentimento que eu ganhei, eu tenho que falar para alguém. Entendeu? Isso é uma prova de que Deus tocou você no hino. Se depois do hino você não sentiu nada, não passou nada, você não cantou no Espírito. Se você meter o dedo na tomada, você leva choque ou não leva? Leva choque. Cantou o hino no Espírito, você leva um choque espiritual. Você tem algo para falar. Daí você tem um sentimento que você ganhou. Daí, preste atenção. Tá? Eu quero que vocês tomem nota. Esse sentimento que você ganhou, você percebe, o meu irmão tem que ganhar esse sentimento que eu ganhei. Daí você fala para o seu irmão. Compreendeu? Você fala para o irmão do sentimento que você ganhou e diz, irmão, você também precisa ganhar esse sentimento que eu ganhei. Você fala o que Deus mostrou para você ao cantar esse hino. Você foi iluminado. Alguma coisa aconteceu com você e você quer falar para o irmão. E outra coisa, esse hino, quando toca você, faz com que você também tenha algo para você falar para Deus. Gera oração. Por quê? Porque você entrou em comunhão com Deus. Vocês compreenderam? Nós nos enchemos com o Espírito, cantando e louvando, depois nós falamos entre nós. Por quê? Porque nós tocamos Deus. Compreenderam? Sentimento que você ganhou, e você sente isso aqui. Meu irmão precisa ganhar esse sentimento, por isso que eu tenho que falar para ele. Você também pode falar o que Deus lhe mostrou. E você também tem como reação falar para Deus, orar a Deus. Nós cantamos esse hino, eu não sei se vocês têm o inário na mão. Eu gostaria que vocês agora praticassem esses pontos que eu falei nesse hino que nós cantamos. Você se lembra da letra? Tem? Tem? Vocês têm inário com vocês? Hino 237. Fale para o irmão, junto, faça um grupo de 3, 4, tá? Fale para o irmão o sentimento que você ganhou nesse hino. Fale para o irmão o que você acha que ele precisa ganhar, o que você ganhou e ele precisa ganhar. Fale para o irmão o que Deus lhe mostrou, em que você foi iluminado. E também ore a Deus, fale para Deus o que você tem de sentimento. Amém?
Amém, amém. Vamos, por causa do tempo. Mas vocês conseguiram captar, né? Esse conteúdo, essa essência que vem do Espírito. Quando você usa seu Espírito, isso é o resultado. Você, olha lá, ó. Quer ver um versículo aqui que eu creio que faz muita diferença? Salmo 45, 1. Salmo 45, 1. Vamos ler juntos? Vamos lá. De boas palavras transborda o meu coração. Ao Rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Está vendo aqui? De boas palavras transborda o meu coração. Eu estou cheio de sentimentos. Meu coração transborda e eu consagro isso para o Rei. Entendeu? Deus quer isso, o que flui espontaneamente do seu coração. Não é uma coisa decorada. É algo que flui do seu coração. Que está em Salmo 45, 1, tá? E outra coisa que a palavra de Deus nos mostra, que eu acho que é muito importante nós sabermos, olha só, Salmo 98, versículo 4. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Nós usamos o nosso espírito para adorar a Deus. E aqui diz que era para celebrar com júbilo ao Senhor. Júbilo é alegria. Esse celebrar é fazer barulho. Existe uma tradução que diz: fazei um barulho jubiloso ao Senhor. Quando você está alegre, você não consegue se conter, não é? Uá! Né? Por exemplo, você recebeu a notícia que passou no vestibular. Uou! Você fica doido, né? Não é verdade? Ou quando o seu time fica campeão, se torna campeão. Ganhou uma final difícil. Você vibra ou não? A gente vê o pessoal, fica todo doidão. Mas quem fica doidão assim pelo Senhor? Hã? Pelas coisas da terra nós ficamos doidões assim, mas para a coisa de Deus parece que a gente não fica. De manhã, quando eu estou lendo a Bíblia, na minha comunhão com o Senhor, tem dias que eu toco algumas coisas, eu fico ali, Senhor, bom demais, Senhor, que coisa louca, amém, uau, Senhor, bom. Se vibra. Se vibra. Então, quando nós cantamos, a nova tradução da linguagem de hoje diz: cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra, louve ao Senhor com canções e gritos de alegria. Amém! Cristo vive em mim! Cristo vive em mim! Isso não é um fato tremendo? Cristo viver em mim? Cristo vive em mim! Irmão, eu quero que você saiba que Cristo vive em mim. E ainda mais, Salmo 150, versículo 4. Eu vou ler na versão King James atualizada. Louvai-o com tamborins e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Aqui fala também de danças. Mas não são danças na carne. São danças como expressão de alegria.
expressão do desfrute, da alegria. Compreendem? Não é um dançar na carne. O que é, olha aqui, ó. Êxodo 15, versículos 20 e 21. Êxodo 15, versículos 20 e 21. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou o tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então preste atenção, essa dança, essa manifestação é de acordo com o conteúdo do hino. Compreendem? É uma expressão do hino. Muitas vezes nós vemos as crianças, né, ensinando os corinhos, daí eles fazem expressões, né? Está no coração, não é isso? Eles fazem a dancinha, mas eles expressam o hino. Não é expressão da carne, é expressão do hino. Quando alguém olha assim, ali está uma pessoa contente louvando o Senhor. E não diz assim, ali está uma pessoa, né, que está se manifestando na carne. Quer ver uma dança que é na carne? Isaías 3,16. Isaías 3,16. Eis que diz o Senhor, por causa da presunção das mulheres de Sião, que caminham orgulhosas, de cabeça erguida, mas flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, fazendo tilintar argolas e enfeites atraentes em seus calcanhares. Isso é dança do mundo. A igreja não é expressão do mundo, a igreja é expressão de Cristo. Isaías 3,16. Isaías 3,16. Quando alguém olha, diz assim, eles estão louvando ao Senhor. Entendeu? E fala de salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Aquela porção de Efésios. Significa o quê? São diversas formas de expressão do louvor. Alguns mais longos, outros mais curtos. Mas nós importamos, o que importa é que a gente toque o Senhor. Tá certo? Foi o que a gente viu ali, né? No início, aquele ponto de preparação nosso. A questão é, se nasceu do Espírito ou nasceu da carne. Se toca o Senhor ou não. Ou é algo exterior, ou é algo só para fortalecer nossa alma, nossas coisas assim. Entendeu? Porque produzem resultados muito semelhantes ao do Espírito, mas não são. E eu quero alertar os irmãos para um princípio espiritual, tá? Um princípio espiritual, principalmente ritmo e melodia. Principalmente nesses dois itens, é muito fácil o mundo entrar na igreja. O inimigo entrar. Ritmo e melodia. A letra não, porque a letra é alguma coisa espiritual. Correto? E logo se identifica. Mas e eu vou mostrar para vocês nossa atitude para com as coisas que o mundo quer nos oferecer. Atos 16, versículos 16 a 18. Diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Você pode ver, né? Paulo estava indo para o lugar de oração, Paulo e os irmãos, e essa jovem possessa veio ao encontro. E essa jovem possessa de um espírito adivinhador. Olha o versículo 17.
seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Essa jovem possessa, ela dizia, clamava o quê? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. O que essa jovem estava falando, era verdade ou não era? Hã? Era. 100% verdade. Paulo não devia ficar contente? Paulo não devia ficar contente? Puxa, olha essa jovem adivinhadora aí, ela está dizendo o que nós somos, hein? Está ajudando a pregar o evangelho. Não é? Não devia ficar contente? Humanamente falando, o que você acha? Não é? Era para ficar contente. Mas ele ficou contente? Não, está bem indignado. Por quê? O Senhor não precisa da ajuda do mundo, o Senhor não precisa da ajuda dos demônios, o Senhor não precisa da ajuda de nada das trevas. Por quê? Essa jovem, falando isso aí, iria fazer com que ela ganhasse uma certa credibilidade, vendo Paulo, digamos, fazendo milagres, né, tudo, ela ia ganhar credibilidade, não é? E iria enganar a muitos depois. Compreende? Qual é a artimanha do inimigo? Aparentemente é a mesma coisa, assim, está falando a verdade, mas o problema não é o que está falando é ou não verdade, a questão é que a fonte é errada. E o mundo entra na igreja dessa maneira. E nossa atitude para as coisas do mundo é não. Ritmo do mundo? Não. Melodia do mundo? Não. Esse é o grande perigo nessa parte. Ritmo e melodia do mundo entrar. Por quê? Eu aceito um ritmo do mundo, aceito a melodia do mundo, depois eu aceito mais uma outra coisa do mundo, depois eu aceito mais uma outra coisa do mundo, e o mundo vai entrando. O princípio de Deus é não. Por isso, nas coisas que nós fazemos, nós temos que saber, é algo do mundo que está entrando ou não. Eu vou dar um outro exemplo na Bíblia, que é Gênesis 14, 21 a 23. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Por quê? Porque Abraão tinha, trazido de volta, o rei de Sodoma, Ló e tudo. Daí ele diz: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possuis os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Nós não queremos nada do mundo, para que o mundo ou as coisas do Satanás diga: eu ajudei você, eu enriqueci você. Não. Nós só queremos o que Deus quer nos dar. Nós não queremos nada do que Satanás quer nos dar. Amém? Essa tem que ser a nossa atitude, tá bom? Bom, então nós falamos, vocês compreenderam a questão dos hinos, do louvor, de encher do Espírito? Compreenderam?
Nós esperamos que a questão do falar entre nós seja um resultado de nós termos tocado Deus, não uma prática. Porque se for só uma prática, é uma coisa exterior, não é algo que sai do coração. Por isso é importante nós aprendermos a usar o nosso espírito. Tá bom? Agora nós vamos para um segundo item, que é a leitura da palavra. Colossenses 3,16 diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aqui diz para que a palavra de Deus habite ricamente em nós. Como que a palavra de Deus pode habitar ricamente em nós? Nós precisamos ter contato com a palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia. Precisamos contactar Deus na Bíblia. Queridos jovens adolescentes, nós estamos tocando nessa manhã duas coisas: hinos, louvor, e a questão da Bíblia, leitura da palavra. Porque se vocês forem fortes nesses dois pontos, vocês têm um caminho pela frente. E Efésios 6, 17 e 18, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui nos mostra que devemos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. Isso mostra o quê? Qual a melhor maneira de você tomar a palavra de Deus? É com oração, é com espírito de oração. Porque oração é falar com Deus, é comunhão. Então você lê a Bíblia para ter comunhão com Deus. Porque o que você lê é Deus falando com você, e a oração é você falando a Deus. Tá? Nós precisamos, para isso, ter uma atitude. Vamos cantar um hino? Pode aquele Enquanto ao Salvador, né? Teu livro eu ler. Nós vamos cantar esse hino porque eu quero mostrar uma coisa. Quando você se achega à palavra de Deus, você tem que ter a atitude correta. Eu vou perguntar uma coisa: você está trabalhando, volta sujo, roupa suja, suadão, né? Isso chega no final da tarde, chega em casa, e daí pergunta para você: você quer jantar? O que você vai dizer? Deixa eu tomar banho primeiro, não é verdade? Deixa eu tomar um banho. Depois de eu tomar um banho, eu sento na mesa e vou desfrutar essa comida. Então você pode ver, você poderia comer na hora, mas você vai tomar um banho. Por quê? Você quer se preparar, né? Porque naquele estado que você está, você não tem jeito de desfrutar bem da comida, né? Então, esse é um hino, né, muito conhecido no meio cristão, que é de alguém se preparando para ler a Bíblia. Vamos cantar? Vocês toquem, use o Espírito, toquem na letra, cantem com seu espírito de coração ao Senhor. Salvador, teu livro eu leio, meus olhos em ti quero
Jesus partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Enquanto ao Salvador teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, te quero ver. Da mera letra lei a ti, Senhor, eu busco a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Amém. Tá bom, obrigado. Esse hino diz: enquanto ao Salvador teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir. Você vê esse anelo? Meus olhos vêm abrir, eu te quero ver. Ver da mera letra. Eu quero ver além da letra. Eu quero ver a ti, Senhor. Porque eu busco a ti, Jesus, meu Redentor. Senhor, eu busco a ti. À beira-mar, Jesus partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Aqui mostra que o Senhor se preocupa em matar a nossa fome. Por isso que diz, da vida o pão és tu. Vem, pois, assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Alguém se preparando para ler a Bíblia. Eu não sei se você se prepara para ler a Bíblia ou não. A questão é que muitas vezes, pelo fato de nós não nos prepararmos, sentamos, lemos ali, terminei a ler a Bíblia. Fiz a minha parte de hoje. E não ganha nada. E não toca em Deus. Quando estamos junto com os irmãos é mais fácil, né? Você buscar e ganhar. Mas eu me preocupo é quando você está sozinho em casa. Quando você está sozinho em casa, você consegue tocar Deus na palavra? Vocês precisam ser uma geração que toca Deus na Bíblia. E que tem experiência com Deus na Bíblia. Sozinho em casa. Vou dizer uma coisa. Estar junto com os irmãos, sair com os irmãos, sair para pregar evangelho, funcionar na reunião. Esse não é o verdadeiro teste. O verdadeiro teste é você, sozinho em casa com Deus, com a Bíblia, e você ficar uma semana sozinho. Você consegue ficar vivo ou não? Você consegue amar mais o Senhor, conhecer mais o Senhor ou não? Nós queremos ajudá-los nesse ponto. Precisamos, ao ler, né, a Bíblia, o Senhor também nos enche de sentimentos, assim como quando nós cantamos hinos. E você pode ver que nessa parte de Colossenses, quando fala de habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ele fala de instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria. Significa o quê? Falar um para os outros. Mas falar o quê? Simplesmente repetir o que está lá naquele versículo? Não! Falar aquilo que Deus falou com você no versículo. Falar para o irmão que sentimentos você ganhou. Falar para o irmão que pontos Deus iluminou você. Você sabe, existem alguns passos. Essa nossa atitude diante do Senhor é fundamental, tá? Lucas
24, versículo 44 e 45. Vamos ler juntos esses dois versículos, tá bem? Vamos lá? A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então você pode ver, aqui fala que a lei de Moisés, profetas e salmos estão cheios de versículos que se referem ao Senhor. Isso quer dizer que na Bíblia nós podemos encontrar o Senhor ali. E o que é importante aqui? É que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. Mas Ele só pode fazer isso se nós usarmos nosso espírito e nós tivermos uma atitude correta. Você não quer isso? É a melhor coisa do mundo você abrir a Bíblia e encontrar Cristo. Não é? É isso que muda a nossa vida, isso que faz diferença. Então, ao lermos a palavra, precisamos ler com espírito de oração. Ler e orar. Você viu que Efésios 6 fala que nós devemos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração. Por isso, o espírito de oração é sempre importante. Eu preciso ler e eu preciso ruminar essa palavra. Eu preciso ler e eu preciso aplicar essa palavra. Porque à medida que eu vou ruminando, eu vou vendo. Deus vai me iluminando. E eu digo, Senhor, como eu posso aplicar isso na minha vida? Eu vou lendo e eu vou praticando a palavra. Eu vou lendo, eu vou orando a palavra. E no final, eu vou lendo e eu vou contando para os outros a palavra que eu ganhei. Mas tudo isso vem com o Espírito. E você tem Espírito. O intuito nessa conferência é fazer com que você aprenda a usar o seu Espírito. Amém? A nossa palavra fica por aqui. Depois à tarde e à noite ainda muitas coisas serão trazidas. Tudo dentro dessa linha. Porque no dia que você aprender a usar seu espírito, tudo vai mudar. Você vai ter realidade. E tudo que você fizer vai ser algo que foi iniciado por Deus no Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Amém.